Bom, deixa eu só ver essa tela aqui pro lado. Então, aula passada, a gente estava falando do triângulo de velocidade, uma bomba centrífuga. E aí a gente terminou com um exemplo, mostrando como é que trabalha com essas relações, né? Com essas relações aí das velocidades na entrada e na saída e como que isso se relaciona com o torque que precisa ser fornecido para o motor elétrico, né? Qual é o torque que a variação da quantidade de movimento angular vai requerer de um motor, né? Bom, enfim, motor elétrico, ou seja lá qual é o dispositivo de fornecimento de energia para bombear o fluido, né? Para fornecer energia para o fluido. E aí, a gente fez esse exemplo. A gente fez, na verdade, dois exemplos, né? Esse e esse daqui, que foram bem parecidos. Um era, esse daqui anterior era para ar, era um ventilador, e esse daqui era para água, era uma bomba. E a gente viu que a gente pode tratar de diferentes maneiras essas relações geométricas, né? No exemplo anterior do ventilador, a gente acabou escolhendo um caminho um pouco mais complicado, mas foi só para mostrar que isso daqui, essas relações, todas essas de cotangentes, senos, cossenos, isso é mais a gosto do freguês, cada um faz como se achar mais confortável. Se você coloca esse vetor velocidade aqui, ou se coloca aqui em cima, como que você faz a soma vetorial, enfim, isso daí é uma coisa que mais cada um faz da maneira que está mais confortável. Aí, o que a gente vai fazer hoje é terminar essa parte, né, de diagrama de velocidade e mostrar, o que eu vou fazer agora com vocês, é mostrar a influência dessa geometria aqui, ó. Então a gente tem a pá, né, ela tá aqui, isso daqui, bom, não tem uma figura aqui, mas é aquilo que tem um monte de imagem aí pela apresentação, né, é o impelidor, né. Então ele mais ou menos é isso daqui, certo? E aí ele gira, não tá muito bonitinho não, mas aí ele gira, tem um monte de foto aí para trás, né. Então aqui tem essa ilustração aqui, né, essa demonstração, esse gráfico, essa figura é de um com pá para trás. A gente vai ver a influência disso para um radial, que ele, obviamente, né, tem a forma radial, e o pá para frente, que ele tem a curvatura para frente. Bom, a gente vai trabalhar nessa relação aqui na saída, porque a gente viu que na entrada o que a gente quer é que a relação entre W2, W1, né, e o U1 faça com que a gente só tenha o Vn, ou que o que o V1 seja coincidente com o Vn1, ou seja, não existe nenhuma componente Vt1, ou seja, tangente, né? Porque a gente viu que só a componente tangencial que é responsável pela variação da quantidade de movimento angular. E se a gente subtrair da quantidade de movimento angular na entrada, a gente diminui a energia fornecida para a bomba. Então, por isso que a gente vai trabalhar só com o triângulo de velocidade na saída. Então, a gente observa aqui, né, uma questão bem geométrica mesmo, ó, que o VT2, ou seja, esse cara aqui, né, que ele pode ser projetado aqui, ó, o VT2 aqui, ele é o U2, que é todo esse cara aqui, né, até aqui, o U2, menos W2 cosseno de beta 2. O que é W2 cosseno de beta 2? É esse cara aqui, ó. W2 está aqui, né? É a velocidade que sai aqui, ó, coincidente com o ângulo de saída, o beta 2 aqui, tá? Então esse cara aqui, ó, ele vem daqui. O U2 é a velocidade aqui, né, de rotação, R2 ômega. E o VT2 é a componente tangencial ali da velocidade absoluta, né? A velocidade absoluta, que é a combinação ou a soma vetorial, né, de U2 com W2, tá?
o 2 é a velocidade com que o rotor gira, W2 é a velocidade como se você estivesse em cima do rotor, e o V2 é a composição dessas duas velocidades, que aí é uma pessoa fora do referencial ali do rotor, né? Porque se vocês se lembrarem lá da exigência do teorema do transporte de Reynolds, é que a velocidade que você coloca dentro do teorema do transporte de Reynolds tem que ser a velocidade absoluta. Então, por isso que aparece o VT2 ali na hora da gente fazer a análise. E aqui a gente vem simplesmente da geometria ali do triângulo de velocidades aqui, na saída, tá? E aí, ó, o W2, né, esse cara aqui, também por geometria, a gente vê que a relação dele com a normal aqui, ó, com a velocidade normal que sai aqui, ó, é que a velocidade normal 2 é W2 seno de beta 2, né? Ou seja, é isso aqui, ó. Vn2 igual a W2 seno de beta 2. Que é como se ele tivesse aqui, né? Como se a gente estivesse pegando o Vn2 aqui, ó. Então, ó, W2 seno de beta 2, né? É a projeção ali vertical do W2, tá? Então, por isso que o W2 é Vn2 sobre seno de beta 2. Aí, vezes o cosseno de beta 2 que já estava aqui, né? Que era a projeção, a gente fica que o VT2, a velocidade tangencial na saída, é o 2 menos Vn2 cotangente de beta 2, né? Então, cotangente cosseno sobre seno, tá? Bom, então ficamos com essa relação aqui, ó. VT2 é o 2 menos Vn2 cotangente de beta 2. Agora, o que a gente faz? A gente combina essa relação que a gente obteve da geometria com essa que é o teorema do transporte de Reynolds, né? A relação entre a variação da quantidade de movimento angular do fluido e o torque, né? Ou a energia fornecida para o fluido, ou a energia que entra no volume de controle. Bom, aí a gente fica com essa relação aqui, ó. O head é o 2 ao quadrado menos o 2 Vn cotangente de beta 2, tá? Sobre G, né? Beleza? Só é a combinação desses dois aqui, ó. Essas duas relações aqui. Deixa eu só fazer a chamada aqui que entrou mais gente. Deixa eu ver se vai funcionar aqui agora. Foi. 8 São 8h14. Deixa eu ver o horário aqui. Só um minutinho, que eu tô vendo se tá certinho aqui. Tá, foi. Beleza. Bom, voltando aqui. Então, a gente tem que o head, então a gente vai escrever agora o teorema do transporte de Reynolds, levando em conta a geometria, né, o triângulo de velocidade na saída, tá? Pegou esse cara e jogou aqui, né? Então, o 2 ao quadrado menos o 2 Vn2 cotangente de beta 2, tá? Ficamos com esse cara aqui, em função de todas as relações geométricas que tem na saída, tá? Então, vamos ver o que isso vai nos ajudar. O que essas relações vão nos ajudar? Então, é o seguinte, ó. O que eu quero fazer agora, e a gente vai ver, vocês vão entender por que mais para frente, é escrever o head, ou a energia fornecida para o fluido, em função da vazão. E a vazão, isso a gente já falou na aula passada, né? Se vocês pensarem no volume de controle, a única componente, se a gente tem uma velocidade saindo aqui, né, genérica, a única componente que vai contribuir com a vazão é a componente normal aqui, né, ao volume de controle. A tangencial, é claro que essa componente tangencial não sai do volume de controle, certo? Ela é só uma componente desse vetor velocidade, mas a massa que sai pela velocidade normal, tá? Então, por isso que a gente escreve a vazão dessa forma. Π d2, que é o diâmetro externo do impelidor, então é esse diâmetro aqui, d2, né? Ômega, se a gente estivesse olhando aqui de lado ao impelidor, ômega é a espessura do impelidor, né? Se eu fizer uma vista lateral aqui dele, ou W, né? Esse W aqui
é a espessura aqui, vamos botar aqui que fossem as pás, por exemplo, né? Então, esse W aqui é que é a espessura do impelidor. Então, vamos substituir o Q ali em cima. E aí, só para a gente ficar sempre ligado, né, não esquecer nunca, que esse H ele veio da divisão da potência por m.g, isso daqui a gente definiu como head, né? E aí, só para vocês não esquecerem que, na verdade, sempre que a gente trabalha com isso daqui, essas simplificações, a gente está relacionando isso com a potência de um eixo, né? Está entrando ali no volume de controle para girar o impelidor. Então, isso daqui não deixa de ser a potência, né? O torque, relaciona com torque também, que está entrando no volume de controle, tá? Só para vocês nunca... É, é, vou colocando isso para vocês não esquecerem que, na verdade, a gente está analisando energia que entra no volume de controle de forma direta, né? E esse cara aqui foi embora, esse cara aqui foi embora porque a gente controla na entrada os ângulos para o VT1 ser zero. Então, o que a gente está trabalhando é com VT2, né? Tá? Bom, então a gente pega aqui, ele já substituiu aqui, ó, aqui, daqui para cá, ele pegou o VN2 e falou que o VN2 é o Q sobre π D2W, né? Aí jogou aqui, nessa expressão que a gente estava obtendo por relações geométricas, e a gente ficou com o ao quadrado, o 2 ao quadrado sobre G, o 2 cotangente de beta 2, π D2 WG. Então isso daqui, ó, veio do VN2, tá? Essa parte aqui. Isso aqui é o VN2. E o restante é o próprio H substituindo as relações geométricas. Então a gente está aqui, ó, já construindo um H que é uma função da vazão. A gente vai ver por que a gente quer isso, né? E, de novo, não esquecer essa relação que a gente está sempre trabalhando com, sempre relacionando isso com potência, né? Com energia que chega no volume de controle, ou na bomba, né? Agora, olha só, para facilitar a nossa análise, eu vou dizer que essa relação, ela tem essa forma, uma constante 1, que é o U2 ao quadrado, menos uma constante 2, que é esse cara aqui, ó, vezes Q, com C1 valendo aquilo que a gente relacionou aqui, tá? Então a gente tem uma variação linear do head com a vazão. Idealmente, tá? A gente vai ver que na prática, a variação real, ela é bem não linear. A gente vai ver que, na verdade, ela tem um comportamento bem não linear. Mas o comportamento teórico, o ideal, ele é linear e isso vai nos ajudar a fazer uma série de análises já, inclusive vai explicar por que a forma da bomba, normalmente, se vocês abrirem uma bomba centrífuga, vocês vão ver que ela tem uma geometria preferencial, a maioria das bombas, né? Nem todas, mas a maioria delas tem uma configuração de pá que, vamos dizer assim, é preferencial. A gente vai ver isso por quê. Essa constante C1, ela é o head ideal, né, ou a energia ideal, desenvolvida pela bomba para a vazão zero. E esse é o head de Chertoff. Então, se o Q for zero, o head é U ao quadrado sobre G. Então, observa que se uma bomba centrífuga é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Uma bomba de deslocamento positivo, um compressor, você não consegue fechar a saída dele, porque ele continua desenvolvendo pressão à medida que ele vai numa bomba alternativa, por exemplo, num compressor. À medida que o pistão, a gente pensando num compressor ou bomba de pistão, né? À medida que o pistão sobe e desce, ele vai pressurizando até alguma coisa quebrar. Uma bomba centrífuga, não. Se você botar vazão zero, ela tem um limite de head, ou de energia que ela fornece para a bomba. E é basicamente em função dessas relações do teorema do transporte de Reynolds, né? Porque a variação da quantidade de movimento linear
ela tem, vamos dizer assim, uma energia, ela tem um limite de energia que ela pode fornecer, que pode fornecer para o fluido. Então, e esse limite ele é obtido quando a vazão é zero. Então, a partir disso, a gente não consegue desenvolver mais energia nenhuma. Então, por isso que existe um limite para as bombas centrífugas. E do ponto de vista de segurança, isso não é, assim, não seria um problema, né? Porque numa bomba alternativa ou volumétrica, né, se você fechar uma válvula, você pode ter um problema sério de sobrepressão, quebrar alguma coisa. Uma bomba centrífuga, não. Ela, se você fechar uma válvula, ela vai ter um limite de pressão que ela não passa daquilo, tá? E a curvatura da curva, né, o coeficiente angular da curva, head versus vazão, depende do sinal e magnitude de C2. Então a gente vai analisar o C2 para ver qual o comportamento desse cara em face ao head e a vazão. Desculpa, ao head e a potência, para a gente ver como que isso se relaciona e quais são as limitações da configuração geométrica da bomba, né, nesses parâmetros. Então, olha só, essa curva aqui do lado, ela é o seguinte, ó, vazão contra head, né, que é o que a gente acabou de definir aqui, ó, head contra vazão. E aí, o que a gente fez aqui? O que foi feito? O que o livro, esse daqui é do livro do Fox. O que o Fox fez aqui, ó? Ele fez uma curva com as pás para frente, que é isso aqui, ó. Está rodando para cá, a pá está para frente. Está no mesmo sentido ali, né? Ela tem a curvatura coincidente com a rotação da bomba, ômega ali. Radial, esse do meio, e pá para trás, que é esse que está desenhado aqui, ó. A bomba está para lá e a pá está virada para trás. E aí a gente vai analisar com detalhe o comportamento do head versus vazão para cada uma dessas configurações. A pá para frente é a curva cheia aqui, né, azul cheia, radial a curva pontilhada e para trás, né, beta 2 menor que 90. O beta 2 é esse ângulo aqui, ó. Beta 2, certo? Esse ângulo aqui. Então, pá para frente menor que 90, pá para trás, desculpa, maior que 90, pá para trás menor que 90 e radial igual a 90. Então ele sai aqui 90 graus, tá? E aqui ele está mostrando de lado, né, a bomba de lado girando e como que você vê de frente. Então o que eu mostrei aqui, ó, a primeira é a configuração radial, tá? É uma bomba com as pás radiais. E aí o beta 2 é 90 e o C2 é zero. Por que o C2 é zero? Porque a cotangente de 90 é zero. Então, para uma bomba radial, o head ele não depende, a energia fornecida para o fluido não depende da vazão, certo? Não é função. Opa, deixa eu. Então, isso daqui não é função da vazão, tá? É uma função só de o 2 ao quadrado sobre G. A vazão não entra aqui. Então, independe da vazão requerida. Então, essa análise matemática, agora a gente vai ver, o que eu fiz foi fazer uma análise, vamos dizer assim, mais física dessa questão, né? Porque sai um pouco da matemática e um pouco para a questão física. Olha só, a gente vai ver já no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, no triângulo de velocidade, que o VT ele é igual a U, e o VT é constante, independente da vazão. Como o VT, que é o responsável pela quantidade de AM angular momentum, né, em inglês, angular momento, ou quantidade de movimento angular, em português, né? Então, como a velocidade tangencial é que é responsável pela variação da quantidade de movimento angular, o torque não vai variar, porque o VT é U. Vamos ver aqui, ó, no triângulo de velocidade, ó, é isso aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o ponto 1 e fiz o triângulo de velocidade aqui, e o ponto 2 eu fiz o triângulo de velocidade aqui. Então, no ponto 1, a vazão é menor, tá? Aqui, ó, é a vazão, né? Então a vazão é menor. Se a vazão é menor, o WN2 é menor.
porque desculpa, o VN2 é menor, porque é o responsável pela vazão, né? É π d2 VN2, essa é a vazão. E aí, como ela é radial, e a gente tem a hipótese, né, que o fluido ele está saindo, essa é uma hipótese bem forte, mas a gente vê que ela pode ser bem aproximada. Ó. Por exemplo, digamos que a gente tem um monte de pás radiais aqui. Ó. A hipótese é que o fluido ele é conduzido da mesma forma ou acompanha o mesmo formato das pás. Então, por exemplo, essa pá para trás, a hipótese é que ela saia, que o fluido, uma partícula fluida aqui, ó, sai exatamente acompanhando a curvatura da pá, aqui na frente, certo? Em toda a periferia. Então, por isso que o W2 aqui, né, é a velocidade relativa, né? O W2 é a velocidade de uma pessoa em cima ali olhando, ali, ó, tá aqui, relativo, tá aqui, ó. É como se a pessoa estivesse aqui em cima da pá olhando o líquido sair. Então ela vai ver, né, como de novo, né, aquela analogia que eu fiz de você em cima daquelas brinquedinhos de criança que gira, né, no parquinho nesses parquinhos de criança. Se você tiver com a mangueira ali em cima ligada, você vai ver é, o líquido saindo reto, mas uma pessoa de fora, como o brinquedo está girando, ela vai ver uma composição das duas velocidades. Bom, então, na radial, quando a pá é radial, o W2 é VN2, velocidade normal 2. A gente tem a velocidade aqui, o 2 é o VT2, né? Por que, que o 2 é VT2? Porque o V2 aqui, ó, ele vai ser uma composição da velocidade relativa com a velocidade de rotação da bomba. Então, a componente tangencial aqui não tem como não ser, na verdade. Né? Se eu faço esse cara aqui, o V2 aqui, a velocidade absoluta, como a soma vetorial desses dois, que são a 90 graus, a projeção horizontal dele vai ser o próprio VT2. Então, está aqui. E por mais que eu aumente o VN2 aqui, ó, aumentei a vazão, né? Daqui para cá, ó, eu passei do 1 para o 2 aqui no gráfico, né? Então aqui eu aumentei a vazão, mas da mesma forma, eu continuo, do ponto de vista relativo, vendo esse W2 igual a VN2, o U2 não varia, e aí o que acontece é que o head não varia aqui, tá vendo? É o mesmo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. É o mesmo. Então, como o head só depende da velocidade tangencial, uma bomba que tem as pás radiais, ela não vai variar o head, é o mesmo, que ele só depende do VT2, tá? Então, isso explica o motivo da curva head vazão de uma bomba radial ser horizontal, ser paralela ao eixo da vazão. Agora, vamos ver o que acontece numa curva, numa bomba, com a pá voltada para trás, que é exatamente esse que está mostrado aqui, né? A gente ainda está no mesmo gráfico, não mudei o gráfico aqui, ó. Aqui eu botei a foto do impelidor com a pá voltada para trás, claro, né? Assumindo que a rotação é nesse sentido aqui, ó, tá? Então aí ela seria pá para trás. Aqui, né, só voltando, ó, esse daqui é o radial, tá? O impelidor radial aqui. Então, a pá para trás, o beta 2 é menor que 90. Aqui, ó, beta 2 menor que 90. E o C2 é maior que zero. Se o C2 é maior que zero, à medida que a vazão entra, a gente vai subtraindo, né? Vai subtraindo esse valor do head. Então, por isso que o head cai à medida que a vazão aumenta. Certo? Então, H diminui linearmente com o aumento da vazão. Então, de novo, né, essa foi uma análise matemática, na verdade a gente obteve tudo isso daqui da física do problema, né, da geometria e tudo mais, mas olhando só isso daqui é uma análise matemática. Vamos ver o triângulo de velocidade agora. O que acontece é que a velocidade tangencial diminui à medida que a vazão aumenta. Vamos ver isso agora no triângulo de velocidade. Então o H diminui linearmente, né, porque a velocidade tangencial ela é a única responsável pela variação da quantidade de movimento angular. Que é isso daqui, ó, a mesma coisa que a gente fez para o radial. Ó.
a gente tem duas situações, um aqui, né? 2 aqui e o 2 aqui. E o que muda daqui para cá é a vazão. Então aqui, ó, o VN2, que é o responsável pela vazão, tem essa magnitude, e no ponto 2, o VN2 tem uma magnitude maior. Olha só o que acontece. Eu mantive o U2 aqui constante, ó. Na hora que você faz isso, o VT2 diminui, tá vendo? A soma vetorial desses caras faz com que o VT2 diminua. Eu aumentei o VN2, o W2 tem que aumentar, né? A velocidade relativa de saída tem que aumentar de acordo com o aumento da vazão. Então, essa soma vetorial do W2 com o U2 vai fornecer agora essa velocidade absoluta V2 em contraposição a essa velocidade absoluta V2 que tinha anteriormente. Isso faz com que o VT2 aqui diminua. Olha lá como é que o VT2 caiu quando a gente aumentou a vazão. Então, por isso que numa bomba com pá para trás, o comportamento é esse aqui que está dos triângulos de velocidade, é esse. E isso explica por que para uma bomba centrífuga com pás para trás, o head diminui à medida que a vazão aumenta. Porque a componente velocidade tangencial vai caindo, tá? E aí, se a gente for agora analisar pá para frente, aí aqui seria basicamente mudar o sentido de rotação aqui, né? Ele está rodando para cá, é como se ele estivesse rodando para cá agora. Opa, tá? Se ele estivesse rodando para cá, essa pá estaria para frente, né? O ângulo dela com relação à normal. E agora o beta, né, não seria mais esse cara, seria esse cara aqui, ó. Por isso que o beta 2, tá? Fazendo isso, o beta 2 está agora desse lado. Então por isso que o beta 2 é maior que 90 agora. Então o C2Q vai ser somado, né? Porque o C2 vira menor que zero, o beta 2 menor que 90 faz com que esse termo aqui seja menor que zero, C2 fica menor que zero, e aí em vez de subtrair a gente soma aqui, ó. C2Q será somado a C1 à medida que a vazão aumenta. Então, o head aumenta linearmente, né? A gente chegou nessa relação linear à medida que a vazão aumenta. Então, vamos ver agora a análise física. Por que aumenta? Porque a velocidade tangencial vai aumentar à medida que a vazão aumenta. Vamos ver por quê, né? A gente vai ver isso agora de novo, né, no triângulo de velocidade, que é essa situação aqui, ó. Eu tenho um certo VN2 aqui, no ponto 1, que é o que está ali embaixo, e esse VN2 maior aqui, ó, no ponto 2, né? Aqui, se você quisesse, seria VN2,2. E aqui VN2,1. Ou seja, VN2 no ponto 1, VN2 no ponto 2, né? E o VN2 no ponto 2 é maior que o VN2 no ponto 1. E aí, olha só o triângulo de velocidade. Analisem aí, junto comigo, né, com calma, ó. Se eu aumentei aqui, ó, o VN2, o que acontece? O W2 vai ter que aumentar também. E como a velocidade, o W2 é a velocidade relativa, né? Como a velocidade absoluta ela é a composição do U2 com W2, ele vai aumentar e vai puxar o VT2 aqui para frente. Ó. Então o VT2 antes estava aqui, agora ele aumentou aqui, ó, tá? Então por isso que para uma configuração pá para frente, aumentar a vazão, você aumenta o head, né? A energia fornecida, essa daqui, ó. Você aumenta a energia fornecida para a bomba, tá? Beleza? Então essa é uma análise. Você fala, não, beleza, então vamos usar para frente, porque essa configuração aí foi legal. Você aumenta a vazão, a gente aumenta o head, essa daqui vai ser então a configuração ideal para as bombas centrífugas. Só que vocês têm que lembrar que no projeto de engenharia, isso é uma coisa muito importante, né? Existem sempre vários aspectos para serem analisados. Então, tem o econômico, tem analisar potências, que é o que a gente vai fazer agora. Então, tem várias coisas que precisam ser analisadas antes de tomar uma decisão.
Então o head aqui, né, o que eu botei aqui, ó, não deve ser um único critério para você fazer a escolha da configuração da pá. Então vamos ver como a potência, como o W ponto se comporta à medida que a vazão varia. Então vamos ver isso para a gente ver se essa análise seria certa mesmo, né? Então lembra aqui, ó, quando a gente, lá atrás, né, voltando no tempo aqui, ó, quando a gente definiu o head, esse slide aqui foi a definição de head. A gente disse que o head era W ponto, né, que a potência, né, W ponto M é a potência mecânica fornecida para o volume de controle, é watt ou cavalo, seja lá o que for, né, sobre M ponto G. Então, assim que a gente definiu o head. Então, a potência é o head vezes M ponto G, certo? Então tá aqui, ó, potência é o head, M ponto G. Isso daqui veio da definição de head. E o M ponto é massa específica vezes vazão, né? Então, potência é o head, massa específica, vazão G. E esse cara aqui, de forma geral, lá de McFlu, vocês vão se lembrar disso, né? Gama é ρg. Isso aparece tanto na mecânica dos fluidos que o pessoal vai lá e substitui, né? ρg por gama, que é o peso específico. Peso específico. Então, ó, beleza? Então vou apagar isso aqui para não poluir muito o slide. Peso específico. Então tá, aí o que a gente faz? A gente pega o head e substitui aqui, ó. E aí a gente fica com W ponto, né, a potência demandada pelo volume de controle, ou fornecida ao volume de controle, é C1 gama Q, que é pegar esse cara aqui e substituir ele dentro, né? C1 gama Q, onde gama é o ρg, né? C1 gama Q menos C2 gama Q ao quadrado. Então observa agora que a potência ela tem uma variação quadrática aqui, ó. Então vamos ver, o head era linear e a potência é quadrado. Vamos ver o que isso vai impactar na nossa análise aqui, né, de configuração de pá de bomba. Então vamos ver. Olha só. Aqui é o beta 2 maior que zero. Então, aquilo que a gente viu, né? O beta 2 maior que zero, a cotangente é menor que zero, então a gente soma aqui, né? Isso daqui, na verdade, vira uma soma. E aí a potência, ela aumenta de forma quadrática com a vazão, aqui é a curva head vazão, ó, nesse gráfico aqui a curva head vazão era linear, o head era linear com a vazão, né? Para o caso do beta 2 igual a 90, esse cara daqui é zero, né? E essa curva aqui, é, ela é linear. E para o beta 2 menor que zero, esse cara daqui é menor que zero, quer dizer, a cotangente de 90 é zero, esse cara vai embora, né? Então esse cara daqui, o C2, ele tinha uma cotangente aqui, lembra, né? Vocês lembram lá atrás. Aqui, ó. Cotangente aqui no C2, né? Beleza? Então, esse cara aqui vai embora. Pro radial, esse cara vai embora, então fica linear, tá? Para o menor que 90, aquela cotangente vira maior que zero, então você subtrai aqui, né? Isso daqui fica menos mesmo. Então, o comportamento da potência versus vazão para uma bomba com pá para trás, ela tem uma característica mais interessante. Por quê? Você pode aqui, para uma bomba centrífuga, rapidamente, em função das potências, ou, desculpa, da energia que o sistema está requisitando, precisar de uma potência enorme do acionador. Se por algum motivo a vazão variar, isso a gente vai ver em algumas aulas mais para frente, né, para quem for continuar, ou para quem quiser, do minicurso, quiser continuar, pode ficar à vontade também, né? O minicurso termina hoje, né? Mas para quem quiser continuar, não tem problema. A gente vai ver por que a vazão varia, ou o que pode fazer a vazão variar no sistema, né? Então, se eu tiver aqui com a vazão nesse ponto, e por algum motivo a vazão tiver que vir para cá, eu posso eventualmente sobrecarregar um motor, por exemplo.
motor elétrico, né, por exemplo. Eu estava com essa demanda de potência, e aí eu aumentei muito a demanda de potência, variando pouco a vazão. E por outro lado, a pá para trás, ó, olha o que que acontece com a pá para trás, ela é bem mais estável. Eu variei bastante a, deixa eu ver se eu consigo fazer, variei bastante a vazão, aqui ó, pá para trás, ó. Variei bastante a vazão, e a potência variou um pouquinho aqui, tá vendo? Então essa é uma vantagem da bomba com as pás para trás. Você tem um controle maior da potência requerida pelo acionamento, né? Para variar aí a quantidade de movimento angular ou para variar a energia requerida para fornecer energia para o fluido, tá? Energia que o fluido está demandando para realizar a tarefa que você está falando, né? Para ele fazer, ir contra o sistema que está à frente dele, né? Então, esse controle de potência, dessa forma, é bem mais interessante. Mesmo a linear, ela tem um aumento. É linear, mas ela aumenta. Aqui no caso da bomba centrífuga, desculpa, da bomba com pá para trás, você não tem ela não aumenta, ela estabiliza. Então isso é bom. Então esse critério aqui que é usado na hora, se vocês olharem quase todos os fabricantes, eles fazem essa configuração aqui, pá para trás, basicamente por causa desse fato aqui, ó, que o controle de potência é muito melhor nessa configuração, tá? E aqui, ó, a outra coisa também, tem uma outra questão. Quando a gente está trabalhando com pá para frente, essa daqui, ó, é uma curva, né? É o triângulo de velocidade para a configuração beta 2 menor que 90 e essa para beta 2 maior que 90, para a mesma vazão aqui, ó. Então aqui a gente tem a mesma vazão aqui, tá? Olha só o que acontece. A velocidade absoluta, né? Que vai passar ali, né? Aqui, se vocês lembrarem lá da bomba, ela tem mais ou menos essa característica aqui, né? Aqui está a bomba, e aí aqui ela sai, o fluido sai para cá. Então aqui, o formato aqui da parte difusora aqui, ela tem um A1 menor que o A2, né? Porque a velocidade diminui e a pressão aumenta aqui, né? É aqui basicamente que a pressão aumenta, né? Opa, P1, tá? Então, se a bomba sair com a velocidade muito grande, se a saída aqui for muito grande, a gente tem que ter uma bomba muito grande, vamos dizer assim, de forma correspondente, né? Uma bomba correspondentemente grande para converter toda essa velocidade aqui, que é maior, tá vendo? Que é bem maior aqui, ó. Olha o V2 aqui, como é que é maior, para o beta 2 maior que 90. Essa daqui é o pá para frente. O pessoal normalmente usa isso daqui, né? PF, PPT. Pá para trás e pá para frente. Então a pá para trás, ela tem uma velocidade menor e isso permite que a bomba seja mais compacta. A gente teria que ter uma bomba enorme aqui, ó, para converter toda a velocidade, né, na região difusora da carcaça, para converter toda essa velocidade em pressão. Então esse é um outro motivo da pá para trás ser preferida, porque você consegue fazer uma bomba mais compacta. Aqui a gente teria um desperdício grande de energia, né? Tá? Quer dizer, precisaria, olha só, para a mesma vazão, ó, você precisa de uma potência maior para você ter, enfim, a mesma vazão, né? Você vai ter um head maior, eventualmente, mas às custas de uma bomba maior, com uma área muito maior que você vai ter que ter para ter toda essa conversão de velocidade em pressão, tá? Então esse é outro motivo para as bombas, de forma geral, terem a configuração pá para trás, certo? Beleza, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui embaixo. Maior que... Tá, beleza. Bom, e aí,
tá aí, beta 2 é a configuração que se prefere, e a configuração radial é a mais simples de fabricar. Eu tenho aqui, ó, vou até mostrar para vocês, não sei se alguma vez na vida vocês já abriram uma bomba d'água de... Deixa eu ver aqui para ver se vai ficar na câmera. Aqui, uma bomba d'água de máquina de lavar roupa. Mas olha só, ela é radial, ó. A minha estragou aqui, aí quando eu vi, tá vendo? Ela gira, aqui dentro tem um motorzinho, né? É bem, tudo compacto, ó. A conexão é aqui, aí tem um motorzinho, um sistemazinho aqui dentro que gira, mas de uma máquina de lavar roupa é radial, tá vendo? Pouquinhas pás, porque se você parar para pensar, a máquina de lavar roupa, ela não tem que fazer muito head. Normalmente a saída é um tubo em U, né, para baixo, né? Então ela só tem que vencer, na hora que ela tá jogando água para fora, ela tem que vencer aquela alturazinha para chegar ali em cima do ralo, né? Normalmente o ralo é em cima, a máquina, o ralo fica em cima, mas aí depois quando ela desce, ela recupera toda a energia. Então por isso que uma bomba, por exemplo, de máquina de lavar roupa, não tem muito que se preocupar com essas questões. É uma coisa simples, enfim, de plástico mesmo, né? Isso daqui é plástico, esse material aqui é plástico. Então é isso que eu estava falando, né? Normalmente numa escolha de engenharia tem que avaliar vários aspectos. O custo é um deles, para que vai ser usado. E você vê, essa bomba aqui durou 10 anos, ficou muito tempo aqui na máquina de lavar roupa. Então, tá bom, não tá ruim, a máquina ficou mais, vamos dizer assim, ela ficou tiveram outros problemas antes da bomba d'água dar defeito. Então, isso tem que tomar cuidado, né? Na hora de falar, não, toda bomba ela é pá para trás. Não é. Tem aplicação, inclusive, pá para frente, mas é coisa específica, né? Aí tem que ter uma análise para saber o porquê de se usar essa configuração aqui. Mas, de forma geral, se vocês pegarem uma bomba centrífuga aí, comercial, que você compra para uso residencial, que é tudo acoplado, né? Motor, bomba, tá tudo ali, ela é bem compactazinha. Se você abrir, você vai ver que ela é pá para trás, tá? Bom, vamos lá. E aqui, então, aqui é um exemplo. Ó. Então, ó, o impelidor de uma bomba centrífuga tem diâmetro interno de 50 milímetros. Então, esse R1 aqui, né, 25 milímetros, tá? E diâmetro externo de 250 milímetros. Então, o R2 tem 125 milímetros. Ele está dando o ângulo da pá na entrada, que é 20 graus, e na saída 23 graus. Ou se a gente for manter, né, observa que se a gente quisesse manter a nossa anotação que a gente fez anteriormente, seria 90, seria isso daqui, né? A gente falou que pá para trás era maior que 90. Mas enfim, porque cada livro, essas confusões acontecem quando a gente pega cada livro, texto, para preparar o material. Então 23 é isso daqui. Então aqui tem 90 menos 23 e aqui 90, né? Então se fosse dentro daquela nomenclatura, aqui seria esse ângulo aqui, tá certo? O pá para trás, mas tudo bem, você tem que tomar cuidado com isso. Na hora de montar o triângulo de velocidade e fazer a conta de vocês, independe de onde que você venha, tá? E isso, claro, que vai ser dito no enunciado de uma provável questão para quem for fazer prova, né? Então, aqui, ó. Então, beleza. 20 graus na entrada e 23 na saída. Então, está de acordo com essa figura, tá? E aí, vamos ver mais o que aqui. Ó. O impelidor tem a altura de 10 milímetros na entrada e 5 milímetros na saída. Então, aqui, ó, aqui, ó, 10 milímetros na entrada e 5 na saída. A rotação da bomba é 1.300 RPM. E ele quer saber o triângulo de velocidade na entrada e na saída, com entrada radial, né? Então ele está dizendo aqui, ó, o que é a entrada radial? Isso a gente viu aula passada, que esse ângulo aqui da velocidade relativa com o 1 aqui faz com que a velocidade absoluta não tenha o componente tangencial. Isso que é a entrada radial aqui, tá? Determine a altura teórica, né, o head, a potência W ponto e o torque, né? Beleza? Então vamos ver como é que faz isso, ó. Então, o que a gente tem que saber aqui para determinar? Esse é o triângulo de velocidade na entrada aqui, tá vendo? Então, U1, W1
E o VN1, ele disse, né? Por que eu sei que o VN1 aqui, ele é igual ao V1, né? Que ele não tem a componente tangencial? Porque ele falou que a entrada era radial aqui, ó. Entrada radial, tá? Então a gente sabe que o triângulo de velocidade tem essa característica aqui, tá certo? Então o mais fácil de achar aqui é o 1, desses três aqui é o 1, né? É o W vezes o D, né? Vezes o R, na verdade, né? Eu não fiz sobre 2 aqui, né? Bom, depois eu dou... tá aqui. Não. Bom, depois eu dou uma conferida. Vamos lá. Vamos dizer que isso daqui fosse... Porque, na verdade, isso daqui seria ômega R, né? E aqui eu botei ômega D. Que é interno 50 mil. É, realmente, ó. Foi errado aqui. Mas, enfim, vamos continuar assim, depois eu corrijo isso. Bom, então tá aqui, ó. Π vezes o 0,05, né? Vezes o diâmetro que eu coloquei aqui, 1.300 sobre 60. Isso daqui eu estou convertendo... Ah, não, tá certo, porque eu não botei 2π. Tá certinho, porque aqui, ó, seria 2πr n pontos sobre 60, tá? Porque na hora de converter de RPM para radiano por segundo, a gente faz 2π sobre 60, porque aqui é de minuto, certo? Para segundo. Beleza? Então esse 2 foi embora aqui, né? Bom, então tá aqui. E aqui seria D1 sobre 2, né? Certo? Aqui seria o 2π e aqui D1 sobre 2. Esse cara aqui foi embora. Então tá certinho. Tá errado não. Bom, então tá aqui, ó. Π, aqui eu tô convertendo, né? Isso daqui é converter de RPM para radianos por segundo. N ponto aqui tá em RPM. Cadê aqui, ó? 1.300 RPM. Então, π D1 N ponto sobre 60. Né? Π 005, 1.300 RPM, né? 0,05 diâmetro, 60 de minuto para segundo, 3,4 metros por segundo. Então já temos o 1 aqui, ó, 3,4 metros por segundo. E a relação de U1 para V1 é que a tangente de beta1, né? A tangente desse ângulo aqui, ó, se a gente pensar que o V1 está aqui, ó, certo? Então a tangente de beta1 ou então você pode pensar que o W1 está aqui, dá no mesmo, tá? A tangente de beta1 é V1 sobre 1, né? A tangente desse ângulo aqui, ó, a soma vetorial, isso aqui é fácil de ver pelas somas vetoriais. Então a tangente desse ângulo é esse cara sobre esse cara, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos determinar então. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Então a gente vai determinar aqui, ó, o V1, né? Então, o V1 saiu daqui de trás, aqui, ó, V1, que é o VN1, né? Que é igual ao VN1. Então, V1, que é VN1, é 1 tangente de beta1, 3,4 tangente de 20, 1,24 metros por segundo. Então, a gente tem esse cara, acabamos de determinar quem é esse cara aqui é a hipotenusa, né? Então, a gente tem os catetos aqui e a hipotenusa. Então, é aquela relação, e a 90 graus, né? Então, tranquilo, raiz quadrada dos catetos ao quadrado. 1,24 ao quadrado mais 3,4 ao quadrado, 3,62. Então, temos aqui o nosso triângulo de velocidade na entrada aqui, tá? Esse é o triângulo de velocidade na entrada. Vamos para a saída agora. Então, para a saída, a gente pode usar a vazão para determinar o VN2. Por quê? A gente sabe o π, o D1, o B1, né? Ele deu aqui, ó. Tá aqui, né? O B1, que é a espessura da bomba, na entrada tem 10, na saída tem 5. Então, esse cara aqui na entrada a gente sabe a vazão na entrada, então a gente relaciona com a vazão na saída, que tem que ser igual, né? Pela continuidade. Então, calculando isso daqui, deu 0,00195 metros cúbicos por segundo. Ou 117 litros por minuto, enfim. Só para ficar uma unidade mais fácil de enxergar. Então, π D1, B1, VN1, isso aqui é dado, né? Tudo aqui foi dado do exercício. Isso aqui a gente calculou, na verdade, né? Acabamos de calcular esse cara. E o π D2, B2 a gente sabe, isso foi dado do exercício. Então, substituindo os valores aqui, ó,
certo? D1, D2, enfim, todos os valores, VN1 que a gente acabou de calcular, tá? O B1. Então fica 0,49 metros por segundo o VN2, esse cara aqui, ó. O WU2 também vem de uma relação trigonométrica, ó. O W2 está aqui. O que é o WU2? É a projeção horizontal da velocidade relativa na saída. Então, é o VN2 tangente sobre tangente de beta2, relações trigonométricas aqui, né? Então, W2 é 1,27 metros por segundo. O U2 também, da mesma maneira que a gente determinou o 1, né? É bem tranquilo, né? Aqui, ó. πd2 n ponto sobre 60. Então, a mesma coisa. Estou fazendo a conversão de rotações por minuto para radianos por segundo. E aí eu fico com essa relação aqui, né, da mesma maneira que a gente fez para a entrada, fica com 17,02 metros por segundo. Observa que isso aqui está bem fora de escala, né? VN2 é 0,49 e o 2 é 17. Então essa minha figura aqui não ficou boa do ponto de vista de escala, mas acho que a próxima eu ajustei isso. Vamos ver. Na próxima aqui, ó, foi, ó. Esse outro triângulo aqui está um pouco mais em escala. Bom, e aí o VT2, né? O que é o VT2? É o U2 menos WU2. Ou seja, é o U2, que é essa velocidade aqui, menos a projeção aqui, ó, WU2, que é essa projeção aqui, que eu chamei de WU2, tá? Então isso vai fornecer o VT2, tudo relações trigonométricas aqui. Então é o 17,02 que a gente acabou de calcular, né? Menos W2, 1,17 também. Então 15,85 metros por segundo. E aí, ó, com o VT2 e o VN2, né? Esse cara aqui e esse cara aqui, a gente determina o V2, a mesma coisa. Esse cara é a hipotenusa desses dois. E aqui está 90 graus, esses caras, o amarelinho, o VT2 e o verdinho, o VN2. Então, 15,85 ao quadrado mais 0,49 ao quadrado, 15,86 ao quadrado. Observa o seguinte, ó, aqui está em escala, justamente que eu queria mostrar para vocês como que a velocidade absoluta na saída, ela tem uma grande componente tangencial aqui, ó. Isso daqui, se vocês se lembrarem lá, aqui, ó, a variação da quantidade de movimento angular, ó, ela só dependia ou só depende do VT2. O VT1, a gente falou que a entrada era radial, então o VT1 é zero aqui, né? Aqui não tem a componente VT1 aqui, ó. E o VT2, a gente quer que ele seja o maior possível. Então ele está bem pertinho do 2 ali, ó. Esse ângulo W2 aqui, ele foi feito de forma que a composição do U2 com W2 fizesse com que o VT2 viesse bem para cá, ó, certo? Bem perto do U2. Então, por isso que o VT2 aqui na saída tem uma magnitude relativamente grande, né? Então, o head que essa bomba desenvolve, a gente tem o U2, calculamos, o VT2 calculamos, os dois têm mais ou menos a mesma ordem de grandeza, aqui ó, o 2, 17,02, e o VT2 está aqui, ó, opa, está aqui, ó, 15,85. Então, 17,02, 15,85 sobre G, né? Que aí a gente tem 27,5 metros. Ou seja, essa bomba, ela é capaz, com essa configuração, capaz de elevar o fluido a 27,5 metros, ou se você quiser pensar no escoamento horizontal, que não tem elevação, ela consegue vencer perdas de carga de 27,5 metros, tá? E a potência, né? Aquela definição, de novo, ela aqui, ó. É o H gama Q. Então, H 27,5. O que é o gama? Rg, né? 9,807 vezes 999. Isso daqui é a massa específica da água. Rho da água, né? Aqui é o G. Aqui é o H. E aqui é a vazão, que a gente já calculou ali atrás, no slide anterior. Então, 0,005, 0,00195 metros cúbicos, vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo. Então essa bomba precisa de aproximadamente 500 watts, né? 0,7 HP, e o torque de eixo de 3,85 newtons metro.
Então, a gente aqui, nesse caso... Só um minutinho, galera. Minha filha acordou aqui, deixa eu ver o que ela quer. Já volto. Dá um minutinho só. Foi mal, voltei. Então é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a potência da bomba e o torque de eixo que essa bomba é capaz de fornecer. Então isso daqui teria que ser, vamos dizer assim, né, falado com um fabricante de motor elétrico, ou seja lá qual for o método de fornecimento de torque aqui, né? Você precisa de um torque ou uma potência de 0,7 HP, ou um torque de 3,85 Nm a 1.300 RPM. E com essa configuração, né? Com essa geometria aqui, deixa eu voltar aqui, com essa geometria aqui que a gente viu, né? Basicamente essa geometria aqui que foi dado no enunciado do exercício, tá? Então com isso a gente consegue realizar essa, esse fornecimento de energia, né? Para realizar é, esse trabalho desejado aí, tá? Bom, então, a gente viu as curvas ideais. O que a gente vai fazer agora? Ver as curvas reais, ou seja, quais são os fatores que fazem com que o head real se afaste daquela condição ideal que a gente viu, né? Então, tinha um monte de simplificação essa análise, e isso não é um problema, na verdade, né? Porque essas análises ideais, elas são uma excelente maneira de analisar comportamentos. E aí o exemplo que eu dei aqui, se vocês se lembrarem lá de termodinâmica, na hora de fazer aquela analogia do ciclo de Otto com o ciclo com motor de combustão interna, também tinha um monte de simplificação. A principal delas é que, sei lá, a mistura ar-combustível não passa por um ciclo termodinâmico. E aí a gente aproxima o funcionamento de um motor ciclo Otto, né, ou de um motor de combustão interna, a gasolina, por exemplo, né? Motor que tem a queima, que tem o processo de combustão por fagulha, né? Por ignição por fagulha, pela centelha da vela. Então, essa aproximação do ciclo Otto na termodinâmica, ela também tem um monte de simplificação, que você fala, pô, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. Você tem atrito, a misturar combustível não passa por um ciclo termodinâmico. Mas, por exemplo, dessa análise ideal da termodinâmica, a gente sabe que a taxa de compressão, à medida que a taxa de compressão aumenta, a eficiência do ciclo aumenta também, né? Então a eficiência do motor vai ficar maior. Então é uma maneira interessante, né? Essas análises idealizadas são uma forma interessante de ver, analisar tendências, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Estudar as curvas reais, ver quais são é, os fatores que fazem com que aquelas curvas que a gente viu ideais, que eram lineares, não sejam mais ideais, elas sejam agora, levem em conta perda, atrito, um monte de coisa que a gente vai ver. E a gente só vai ver isso para o caso de beta 2 menor que zero, que foi aquela justificativa que a gente fez, né? Em geral, claro que vão existir, que eu até mostrei aqui, né? A bomba da piscina, a bomba da máquina de lavar roupa, elas são radiais, né? Mas a gente vai fazer esse estudo aqui, e na verdade todas as análises que a gente vai fazer daqui para frente, elas levam em conta o caso que é pá para trás, né? Então a gente vai levar em conta sempre a bomba virando para cá e as pás nesse sentido aqui, tá? Para pás para trás, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que afasta, ou o primeiro fenômeno, né, que afasta as curvas teóricas da real, é a pré-rotação. Se vocês olharem alguns catálogos, né, esse é o termo em inglês, em alguns catálogos falam, não traduzem, né? Então, por isso que eu botei aqui, shock loss, que é o seguinte, por que é pré-rotação? Na hora que o fluido entra, aí a gente vem para essa figurinha aqui, ó,
Isso daqui seriam 2 pás, né, o espaço de 2 pás. A gente queria ou gostaria que idealmente ele entrasse da forma mais suave possível, exatamente no ângulo das pás aqui. Mas como ele pode na entrada, né, ele pode ter aqui, sei lá, vamos supor, né, que existisse uma curva ou mesmo, vamos deixar aqui uma reta, mas um escoamento altamente turbulento. Então o que acontece é que na entrada da bomba, ele eventualmente, não vai estar no mesmo ângulo radial, que a entrada do impelidor. E aí isso causa, por isso que é choque, né, porque eventualmente ele não entra, de forma, vamos dizer assim, suave, ele entra aqui e sofre um choque aqui, de fato aqui, né. Essas linhas aqui, ó, a gente vê que de fato elas podem, ter um choque aqui e alterar bastante, o perfil na entrada e ser bem diferente do perfil, das pás do impelidor, tá. Agora, isso que eu estava falando, né, é por isso que as bombas precisam ou têm uma faixa de operação, às vezes até relativamente restrita ou curta, porque, se você tiver com a bomba trabalhando, na vazão que ela foi projetada, ela já foi projetada para levar em conta, esses fenômenos de turbulência e tudo mais. Então, eventualmente, na vazão de trabalho isso não acontece. Na vazão de trabalho, a entrada ela vai ser suave aqui, né. Então por isso que a bomba, esse é um dos motivos, se vocês forem olhando para trás e para frente também, eu coloquei em vários slides isso daqui, né, faixa de operação, ou por isso que a bomba centrífuga tem uma faixa de operação restrita, porque existem vários motivos e esses motivos estão espalhados ao longo das apresentações ou dos vários assuntos que vão sendo falados, tá. Então, o que acontece é isso daqui, ó, isso que eu estou mostrando aqui nesse triângulo de velocidade. Em vez da entrada ser puramente aqui, né, idealmente, esse cara aqui coincide com o V1. Isso aqui é o ideal. E o real, fora da operação, fora do ponto, né, fora do ponto de operação. Então toda bomba tem uma faixa de operação que ela é feita para trabalhar. Então fora, a gente vai ter um VT1 aqui, e isso faz a bomba ter um rendimento menor do que o que ela foi projetado, tá, certo? Bom, só limpando aqui, beleza. A outra questão, que é muito importante também, é o número de pás. Então, olha só, a gente considerou que o VT2, e aí tem duas questões, tá? A primeira é essa, ó, a gente considerou que o VT2, aqui ó, a velocidade, isso foi uma hipótese nossa, né? Até na hora que a gente fez a demonstração, ou chegou no teorema do transporte de Reynolds aqui, ó, a hipótese é que esse VT2 aqui, ele é uniforme em volta aqui de todo o volume de controle na saída aqui da bomba, tá? E também a outra hipótese, que eu até falei isso agora há pouco tempo, é que o vetor velocidade, ele seria igualzinho o formato da pá. O V2 aqui, oh, desculpa, o VN2 aqui, né, a velocidade relativa na saída, que é o W2, ele seria igualzinho ao formato da pá. Então isso daqui estaria representando uma pá radial, tá? Beleza? Bom, essas foram duas hipóteses que a gente fez. A gente vai ver, ó, que as duas coisas, nenhuma delas é verdade. O VT2 não é uniforme, porque eventualmente perto aqui, ó, se você estiver no ponto aqui na saída da pá, ela vai ser realmente, ter uma magnitude que é diferente de uma outra partícula, um outro elemento fluido, que sai entre um impelidor e outro. Aí quando você está no impelidor ele aumenta, quando você está longe ele diminui, tá vendo? Então o real, na verdade, você tem essa variação na circunferência ali da bomba, tá? Então o ideal é isso daqui, né?
ele é sempre igualzinho, ou seja, a gente teria um número infinito de pais aqui. E também a outra questão é que olha só como é que é complexo, isso aqui é tirei de um artigo, eh que eu achei, como que é complexo o as velocidades entre as pás do impelidor, né, isso é uma simulação numérica. Então a gente pode ter recirculação aqui e eventualmente ter até fluido voltando aqui, né. Então eventualmente isso daqui, seria um caso real de uma situação altamente indesejada, então por isso que esse tipo de análise em CFD é muito interessante, você enxerga os vetores de velocidade aqui em toda em toda todos os locais aqui internos, né. A nossa análise global, pelo teorema do transporte de Reynolds, só permite analisar a velocidade de forma global. Aqui seria uma análise diferencial, né. A gente aplica as equações físicas para as massas em todos os pontos aqui, né. Para todos os pontos aqui de dentro, a gente tem conservação da quantidade de conservação da massa, conservação da quantidade de movimento angular, então permite, para todos os pontinhos aqui dentro, fazer essa análise local, né, não essa análise global que a gente fez. Bom, então esses 2 motivos aqui fazem com que o RED, na verdade, não seja igual ao que a gente calcula lá pelo triângulo de velocidade. Então, ó, o perfil de velocidade ele é bem mais complexo, né, isso daqui seria o ideal, esse é o ideal, desculpa, esse é o ideal e esse aqui seria o real. E aí, ó, a distribuição de velocidade, na verdade, ela tem essa carinha aqui mais ou menos, ó. Aqui a gente vê que é mais complexo que isso ainda, né, mas isso aqui seria uma idealização global, vamos dizer assim, né. Isso faz com que o perfil de pressão seja mais ou menos assim, né, ela tem esse perfil aqui que diminui de uma pá para outra. E aí, na saída, do na saída aqui da pá, né, esses 2 fatores fazem com que o beta 2 ele seja um pouquinho diferente, ó. Em vez de eu ter um beta 2 ideal aqui, que é o meu beta 2 aqui na figura, ó, esse aqui seria o beta 2 ideal. Eu tenho um beta 2 real aqui, ó, na figura da esquerda, que é um pouquinho menor, por causa do escorregamento. O escorregamento é justamente esse efeito aqui que ele tem na saída por não ter a velocidade tangencial constante, né. Ele sai com um ângulozinho ou também a outra coisa aqui é a inércia também, né. A gente tem uma certa inércia que faz com que ele não saia, com esse W2 aqui ideal, ele saia com W2 um pouquinho menor. Então todos esses fatores fazem com que o beta 2 não seja igual e que o RED, né, que era o 2 VT2 sobre G, não seja, na verdade, calculado dessa forma. A gente vai ver quais são os fatores de perda que a gente tem que multiplicar aqui para a gente ter o RED, isso aqui seria o RED, vamos dizer assim, real, né? É o RED ideal aqui, ó, vezes as perdas, que a gente vai ver quais são e como calculá-las, tá? Bom, e aí você fala: "Ah, então coloca um monte de pá aí que a saída vai resolver, você não vai ter quanto mais pá você tiver, melhor vai ser a velocidade tangencial e mais perto você vai se aproximar da forma, né, da pá". Mas aí isso é um problema, você vai ter uma perda de carga enorme aqui, né, à medida que você aumenta o número de pá, como a passagem vai diminuindo aqui, ó, a perda de carga, né, o H que a gente chamou lá, né, que é o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Então o diâmetro diminui, a perda de carga aumenta, tá. Então, eh, a velocidade na saída, ela é não uniforme, se a saída não for da ordem de grandeza das moléculas do fluido, que não é, na verdade, né. Por causa disso aqui, a gente teria uma perda de carga enorme, tá. Então a gente tem também as perdas de passagem, né, meio por mais que a gente faça uma distância grande, existem perdas de carga aqui, é normal que aconteça, certo? Então existe um número ótimo de pá.
que é obtido por uma análise mais detalhada, né, uma análise de CFD e coisa e tal. Mas a grosso modo, o que se usa na indústria é 11, 14 e 16 pais. Isso aí eu tirei de alguns livros, não achei nenhuma, talvez uma análise mais profunda disso, justifique isso, né, uma análise mais de CFD e tudo mais, mas acho que o pessoal já estudou isso mais a fundo e chegou nesse número de par, 11, 14 e 16. Então, tanto o escorregamento quanto a trajetória não são perfeitos para os fluidos ideais. Só um minutinho, galera. Bom, voltando. Então, ó, a grosso modo, deixa eu fazer a chamada aqui, aproveitar. Apareceu. São 9h17, certinho. Foi. Bom, voltando aqui, ó. Então, esse número aqui é um número mágico que apareceu aqui pra gente, né? Mas quem estuda isso daqui saiu de algumas referências que eu usei. Mas esse é um númerozinho de 11, 14 e 16 pás para as turbobombas médias, né? São usadas. E aí, isso daqui é o seguinte, a gente vai ver isso mais para frente, né? Mesmo que o fluido seja ideal, sem viscosidade e tudo mais, tanto o escorregamento quanto a trajetória não são perfeitos. Então, por mais que o fluido seja, você faça uma análise de mecânica dos fluidos aqui, sem viscosidade, com todas as idealizações que a gente usa, a gente vai ter problema com a trajetória, ela não vai sair perfeitamente à medida que a gente diminui as pás, né? E o escorregamento também não por causa da inércia, né? Essa questão aqui que eu mostrei aqui, ó, anteriormente. Esse beta 2 aqui, ó. Então existe uma inérciazinha na hora que o fluido sai, que tende a fazê-lo diminuir aqui o beta 2, tá? E aí a outra questão também é a turbulência, né? Isso daqui também é uma outra análise de CFD dentro de uma bomba centrífuga, ó. Então a gente vê que é difícil, se você, para quem já teve contato com essas análises de fluidodinâmica computacional, não é muito fácil fazer análise de turbulência, mesmo que seja uma caixa preta, né? Mesmo que esses programas ANSYS, Consol, seja uma caixinha preta que você aperta o botão e manda ele rodar, mas tem muita coisa que você tem que entender o que está acontecendo, você tem que saber escolher modelo de turbulência, qual o modelo que melhor se adapta para o seu problema. Então, a turbulência também é uma questão que influencia bastante nas perdas, né, de passagem numa bomba centrífuga, tá? Então um outro fator que afasta as curvas ideais das reais. Então, o que a gente vai fazer agora? Reunir todas essas perdas e dar um pouco mais de detalhe também, né? Na forma, bom, isso que eu já falei, né? Mesmo para fluidos ideais, algumas delas aconteçam. Então, vamos ver isso agora no gráfico, vai ser melhor isso. Algumas têm característica linear e outras não linear. Vamos ver quais são, né? Então, olha só. Aqui eu peguei de vários livros, porque cada livro faz uma consideração diferente e cada um tem uma coisa interessante a falar. Eu achei melhor não juntar tudo numa coisa só, porque o próprio gráfico aqui ele é um pouquinho diferente de um para outro. Então, o que o Matos e o Defalco falam, né, nesse livro de bombas industriais aqui, ó? Eles dizem o seguinte, ó, esse head aqui, ó, seria o head de Euler, né? Esse head aqui é aquele head que a gente calculou. Vamos botar um Ezinho aqui para ficar coerente com a figura. Então, esse head aqui, ó, é o head de Euler, essa curva de cima. E aí, aquilo que eu falei, ó, existem fatores que fazem com que, mesmo que os fluidos que estão escoando na bomba sejam ideais, né, sem viscosidade, todas aquelas idealizações que a gente normalmente usa, mesmo assim, o head de Euler não é alcançado, porque a gente tem a inércia na hora que o fluido sai, o beta 2 é menorzinho,
A gente tem a questão da velocidade tangencial, que ela depende, que a gente só conseguiria fazer perfeitamente se o número de pais fosse infinito, e não é. Então existem fatores que baixam de forma linear essa curva. Então a curva vem daqui para cá, para um head I, que ele chama aqui, ó, um head ideal, que é o head de Euler, menos os fatores, esses que eu acabei de falar. Agora, isso é linear, então essa curva continua, o head ideal continua sendo linear. Isso é a consideração desse livro, tá? Outros livros não fazem essa consideração. Então, o seguinte, ó, é em cima desse head ideal que se determina a eficiência, é a justificativa desse livro aqui, né? E o que é a eficiência hidráulica aí, né, que ele chama? Ó? É o atrito, então é a perda de carga, que ela é não linear, é a turbulência, que é altamente não linear, o choque, né, as variações bruscas de velocidade. Então isso tudo, ó, olha só, aqui está o atrito, né? Ele considerou aqui, ó, então ali estava o head ideal, e aí o atrito aumenta à medida que a vazão aumenta, certo? Os choques e a turbulência, ele considerou desse lado aqui, ó. E o aumento que diminui, né? Os choques e a turbulência desse lado. Deixa eu apagar essa coisa aqui, invadiu o outro lado ali. Então esse daqui seria o limite aqui do atrito, ele separou aqui, né, as perdas, e os choques e a turbulência, eles são grandes abaixo da vazão de projeto e grandes acima da vazão de projeto. Então, na vazão de projeto, eu tenho uma boa relação, né, de perdas aqui, ó, que elas se minimizam. Claro que a gente tem uma perda devido à perda de carga, que a gente nunca vai conseguir eliminar isso, na verdade, mas a gente minimiza as perdas de choque e turbulência, porque na vazão de projeto, a bomba foi projetada para lidar com com esses fenômenos, né, com esses fatores. Então ela é mínima na vazão de projeto. Então, de novo, ó, mais uma vez aqui, esse cara aqui é marcado aqui, né? Por isso que existe uma faixa de aplicação. Por isso que a bomba, se você quiser trabalhar com ela para cá ou para cá, você vai estar numa região de muita perda por choque, por turbulência, por outros fatores, né? Então a gente viu a questão do equilíbrio radial também, né? Que é a questão do motivo dessa forma aqui involuta, ou se for o impelidor com aquela pá difusora, né? Que na saída ela tem umas pás difusoras aqui que aumentam, e aí a voluta ela era, aqui ficou errado, né? Mas ela era, isso permite fazer uma voluta simétrica, mas de qualquer forma, toda essa variação de vazão aqui, de velocidade de invasão, e aqui esse formato aqui para equilibrar esforço radial, ele é feito na vazão de projeto e, claro, com uma certa folga para baixo e para cima. Então, por isso, né, por esses motivos, e vão ter mais alguns aí para frente, é que a bomba, ela tem, a bomba centrífuga, né, as bombas centrífugas, elas têm uma faixa de aplicação. Você não pode trazer ela até muito para uma vazão muito alta e uma vazão muito baixa. Por mais que elas teoricamente funcionem nessas vazões, mas na prática você começa a ter muita perda, eficiências baixas, atrito de mancal onde você não quer que tenha, tá certo? Então por isso que existe essa faixa de aplicação que se restringe aqui às bombas centrífugas, tá? Então, ó, o que a gente tem, ó? O head, ele é o head, a eficiência hidráulica, né? Que são as perdas por atrito, por turbulência, por choque. Então esse fator aqui, claro, né, menor que 1, vezes o head ideal, que a gente acabou de ver, né? Que é esse fator que é menor que 1, vezes a eficiência que os fatores, né, que ele não chamou de perda, né, que ele chamou de fatores, que fazem com que o head caia, independente do fluido ser ideal ou não, tá? Então, se você pensar assim, pô, mas nem todo autor faz isso, então como é que a gente faz? Normalmente isso é testado em bancada, e aí tudo entra aqui dentro, aí vira uma eficiência global, né?
Tá? Isso daqui é só uma consideração que o autor fez teórica, mas na prática, quando você coloca a bomba lá em média eficiência, isso tudo vai junto. Tá? É assim que é feita a medida de eficiência. Então isso tudo é calculado junto, né? Todo mundo vai junto. Certo? Isso daqui é o Fox, né? É como o Fox trata essas perdas. Então ele fala que existe uma recirculação, isso a gente vai ver também com mais detalhe na hora de calcular a potência, mas aqui, ó, olha aqui a bomba aqui em cima, ó. Você quer que eventualmente o fluido vá para cá, ó. Mas eventualmente ele pode sair direto para cá, né? E aí isso, ou um cara que deveria ir para lá volta para cá. Não, aqui não pode voltar. Tem umas questões, a gente vai ver a recirculação com mais detalhe mais para frente, porque aqui não dá para ver direito. Nesse slide aqui, como está de frente, não dá para ver direito. Na verdade, é uma recirculação da saída para a entrada. Como a gente está vendo de frente, quando a gente for ver uma visão lateral da bomba, a gente vai ver a recirculação com mais detalhe. Mas é basicamente um fluido que deveria sair e ele volta para a entrada da bomba. A gente vai ver como isso numa visão lateral, tá? Então a recirculação, que ela diminui com a vazão, e a gente vai ver isso porque também com mais detalhe na frente, ó, é porque todas as tolerâncias da bomba, elas são calculadas na vazão de projeto. Então, de novo, né, aqui a gente tem a nossa faixa de aplicação da bomba, porque todas essas perdas aqui ó, de recirculação, de atrito, que seria essa daqui, ó, aí não tem muito como diminuir, né? Isso é inerente à viscosidade do fluido, né? Certo? Então aqui a viscosidade do fluido que faz com que as perdas por atrito aumentem. E aqui, né? As perdas por choque ou a pré-rotação do fluido, que a gente chamou em português, né? Pré-rotação. Então elas são mínimas aqui, né? Essa é mínima na vazão de projeto, a recirculação é mínima na vazão de projeto. Então, tudo isso faz com que, de novo, né, a gente tenha aqui a nossa bomba, né, que tenha que funcionar, né, ou que exista uma vazão ótima aqui, né, certo? Então, aqui no caso aqui do Fox, essa é a maneira como ele apresenta as perdas na bomba. Aqui é o Senjon, né, ele faz uma consideração aqui com relação ao ponto de trabalho. Ó. Como no ponto de trabalho a gente quer que o VT1 seja zero, existe essa descontinuidade aqui. Na verdade, é só o Senjon, esse daqui é o livro do Senjon. Só o Senjon que mostra essa descontinuidade. Se vocês virem qualquer outro livro ou qualquer outro catálogo, não existe isso daqui não, mas eu deixei só como ele mostrou, eu deixei aí, né? E a minha justificativa para isso, eu entendi isso assim, ó, como a gente quer que no ponto de trabalho o VN1 aqui seja coincidente com o V1, aqui existe uma descontinuidade, né? Quando o VT1 é positivo, e se a gente estiver numa outra condição, o VT1 vai ser negativo. Então eu enxerguei essa descontinuidade com base no triângulo de velocidade, que é menor que zero, com base no triângulo de velocidade. Entendeu? Então o VT1 é menor que zero, o VT1 é maior que zero. Qualquer coisa que acontecer com a velocidade relativa aqui na entrada, desculpa, qualquer coisa que acontecer com a velocidade relativa na entrada, faz com que aqui seja um ponto de instabilidade. Assim, foi isso que eu entendi dessa instabilidade aqui, ó, dessa descontinuidade que existe ali, né? Esse é o livro do Senjon, tá? E ele considera também, ó, atrito ao longo da pá, né? Aquilo que a gente estava falando, atrito entre as duas, quando o fluido escoa aqui entre as duas pás aqui, e não se esqueça também que olhando de lado, né, claro, eu só estou mostrando uma visão de frente, mas olhando de lado, você também tem um atrito por causa desse espacinho aqui, né, as pás estariam aqui, né, isso aqui seria uma visão lateral. Então existe um certo espaço ali que vai causar cisalhamento no fluido, né. Aí vazamento, né, isso a gente vai falar da recirculação, que é entre a lâmina e a carcaça. Isso a gente vai ver aquilo que eu falei, na vista lateral, né, que eventualmente
a gente tem uma volta de fluido para a entrada. Aqui a pré-rotação, que a gente já falou, né? Então tá tudo aqui, ó. Todas as perdas ele está mostrando aqui nesse gráfico da outra maneira, e que elas são mínimas na vazão de projeto. E que, claro, existe uma faixa de trabalho aqui para a bomba também, né? Certo? Aí ele leva em conta aí também, isso daqui são vórtices, né? Essa palavra aqui significa vórtice. São vórtices não desejados ali na bomba, enfim, aí são essas perdas que fazem com que a gente tenha a condição ideal ali na vazão de trabalho. Esse daqui é o livro do Munson, então ele fala aí do atrito, mesma coisa, né? Varia com o que é o quadrado, que está aqui o atrito, também ó, não diminui, sempre aumenta. Separação, isso daqui é um fenômeno lá de mecânica dos fluidos que envolve camada limite, isso aí é escoamento externo, acho que vocês não tiveram isso, né? Quando você tem o desenvolvimento da camada limite, e a pressão aqui, pressão 2, é maior que pressão 1. Então a camada limite se descola, as moléculas fluidas aqui, né, você tem um escoamento regular aqui na camada limite, aqui estaria a parede, isso aqui é o escoamento perto de uma parede, né? E aí você tem um descolamento da camada limite aqui, isso que é a separação do escoamento. Bom, enfim, isso não é uma coisa muito... que imagino que vocês não tenham visto isso na graduação, mas essa é uma separação que isso é muito ruim do ponto de vista do escoamento de fluidos. Escoamento entre, né, no espaço entre a lâmina e a carcaça, isso a gente vai ver também um pouquinho mais de detalhe. E outros efeitos tridimensionais, está aqui, né, que ele fala que está aqui, e que esses outros efeitos, todos esses amarelos aqui, né, de novo, né, são mínimos na vazão de projeto aqui, né, tá? Então aqui eu botei todos juntos aqui para ver que eles têm mais ou menos a mesma forma, ó. Aqui o head ideal estaria aqui embaixo, o head ideal estaria aqui embaixo, desculpa, o real, né? O head real, aqui o head real aqui embaixo, e aqui está a linha pontilhada. Então, mais ou menos, todos eles, apesar das considerações diferentes, mostram as coisas da mesma forma, né? Tem uma cara, vamos dizer assim, qualitativa igual, né? São os diferentes livros, textos que tem na área de bomba. Bom, beleza, a gente falou do head, então vamos falar agora da questão da potência. Como que essas perdas influenciam na potência, né? Então, ó, a potência, para determinar a potência necessária para bombear o fluido, a gente precisa levar em conta outros fenômenos. Então, aqui é o rendimento volumétrico, que é aquela questão da recirculação que eu falei. Olha só, uma parte do fluido ele não atinge a descarga. O que acontece? Ó? A descarga está aqui, por isso que eu falei que a vista lateral era melhor. Porque o que acontece? Ele volta aqui, ó, para cá, e ele vem para a entrada da bomba. Aqui está a entrada, ó, inlet, e aqui está a saída da bomba, que a gente não está vendo, né? Cada desenho tem uma... se a gente visse a bomba de frente, a gente estaria vendo assim, né? Aqui está o impelidor, e ele sai para cá. Então a gente não está vendo a saída aqui nessa vista lateral. Mas basicamente o que acontece é uma recirculação para cá, ó. Então isso que eu estava mostrando. Então aqui existem selos, existem uma série de dispositivos para minimizar essa recirculação aqui. Mas tudo isso é feito na vazão de projeto, né? O mínimo dessa recirculação é na vazão de projeto. Então, como é que a gente faz isso, né? Como que é o rendimento volumétrico? É a vazão sobre a soma da vazão mais a vazão recirculada. Então, observa que isso não é muito grande, ó, 2% para bomba grande e 10% para as bombas pequenas. Então, enfim, se a bomba for pequena, a gente pode ter uma influência grande disso, mas para bombas grandes não tem uma influência tão, tão, tão grande assim, né? E a questão aqui é que você começa a ter tolerâncias muito apertadas, né? Por isso que o rendimento volumétrico aqui é pequeno, é grande, desculpa, para bomba pequena, que você começa a ter que trabalhar com tolerâncias bem mais apertadas. E aí o rendimento mecânico. O rendimento mecânico das bombas, ela tem dois fatores, que é a perda por atrito de disco e a perda por atrito no mancal e no selo mecânico.
Então, o mais importante disso aqui é a perda por atrito de disco. O que acontece? Existe essa recirculação, e aí você tem um fluido aqui, ó, entre o impelidor e a carcaça. E aí você tem uma perda de carga grande aqui. A gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer que o fluido escoe ali. Mas por mais que ele não recircule, você tem um fluido invadindo ali esse espaço. Então essa perda aqui é bem maior até do que a que tem por atrito e por selo mecânico, né? Nos mancais ali, no selo mecânico, né? Aqui estaria desculpa, um selo mecânico aqui, ó, para não permitir que o fluido volte, né? Ele está entrando aqui, você quer que ele continue para cá, mas você não quer que ele volte aqui e atinja um motor elétrico aqui, por exemplo, né? Aqui estaria um motor elétrico. Então, você tem que ter um mancal aqui, selo para um mancal, né, para suportar o eixo e um selo para não permitir que o fluido invada as partes elétricas ali da bomba. Mas essa perda por atrito hidráulica aqui entre o impelidor e a carcaça é muito maior do que a perda nos selos. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Tem esses dois caras separados aqui, ó. Então, a perda por atrito de disco, ela está disponível na literatura para água fria. Então, é uma relação empírica, que é K, um fator empírico e experimental, ômega, velocidade de rotação em radiano por segundo, e D, o diâmetro ali externo do impelidor. Tá? Aqui, na verdade, não é N, é ômega. Ômega e D são rotação e diâmetro do impelidor, e K é uma constante experimental. Tá? Beleza? E aqui, ó, a perda por atrito, olha só como é que ela é pequenininha. É 1% para bomba grande e 5% para bomba pequena. E aí a questão, olha só, essa bomba aqui de 1.500 HP, olha quanto que se perde nos mancais e nos selos, ó, na ordem de 1, 2, 3 HP, tá vendo? Uma rotação aí de 3.000 RPM, por exemplo. Então é pouco, ó. 2 HP em 1.500 é relativamente baixo, né? Certo? Bem, bem pequenininho. Então as perdas que acontecem, então aqui é o que eu estou mostrando nessa figura, né? Então existem os mancais aqui, né? Aqui no caso deve ser um de rolamento, né? Aqui está o selo, o stuffing box é o selo, né? É o que sela a passagem de água aqui. Então, essas perdas são pequenas. Hoje em dia, o projeto desses mancais, eles estão bem avançados, né? Só fazer aqui novamente a chamada. Um minutinho. Não foi. Deixa eu voltar aqui. Agora vai. Muita coisa aberta aqui. Fazer aqui a chamada. Pá. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Beleza. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Então, olha só, a potência global é composta pela hidráulica, volumétrica e mecânica, tá? Então, a potência a gente já definiu, né? Como W ponto sobre M ponto G, que seria essa aqui embaixo, ó, a teórica aqui, ó. E aí, o que a gente faz, todos os livros, né, chamam esse W ponto aqui de potência cedida, pot C. Isso daqui é a potência cedida ao fluido, tá? Então, olha só, a potência absorvida pelo eixo da bomba, desculpa, pelo eixo da bomba, e que vai ser absorvida pelo motor elétrico, certo? Então você tem a bomba, essa é a potência que o fluido recebe, ρ que é H, que vem daqui, ó. Então W ponto é o head vezes M ponto G, né? Que é que é o M ponto? É massa específica vezes vazão volumétrica vezes o H. Então é esse cara aqui, né? É a potência que o fluido recebe sobre todas as eficiências, certo? Ou seja, essa é a potência teórica, seria aqui ou o nosso potência C, né? Ou a potência teórica, ou a potência cedida ao fluido, certo? É ρ que é H.
Aqui seria a potência absorvida pelo eixo do motor, ou eixo da bomba, né? Eixo do motor. Então, a gente tem uma certa potência que efetivamente chega lá, mas o motor elétrico tem que trabalhar muito mais, porque vai ter o atrito, vai ter perda de carga e turbulência, vai ter recirculação. Então, essa potência teórica aqui que o fluido recebe não é a potência que o eixo fornece. Então, esse N aqui, você pode até chamar ele de global, né? Se quiser. Eficiência global. Aqui, né? Tem autor que fala isso, NG. Eficiência global é a combinação da hidráulica com a volumétrica com a mecânica, tá? E aí os fabricantes, o que eles fazem é fornecer dado de head vazão, potência vazão, os fabricantes vão para a bancada, como é que eles determinam isso, né? Eles, por causa da complexidade que é envolvida, isso a gente viu nos slides para trás, ó, se a gente quisesse saber isso com bastante detalhe, a gente teria que ir lá para o CFD e simular é, o escoamento ali em torno do impelidor e esse conjunto impelidor-carcaça e tudo mais, resolver uma série de equações, ou então essa estratégia que a gente mostrou aqui, ó, que é o teorema do transporte de Reynolds, que é mais simplificado, mas a gente perde um monte de detalhe do escoamento. Mas o que os fabricantes fazem é ir para uma bancada e fazer e levantar esses dados de head vazão, potência vazão, eficiência vazão, certo? Com base, né, sempre sabendo, claro que eles sabem, todos os fatores que influenciam no desempenho da bomba. Mas na hora de determinar e na hora de publicar o catálogo, ele tem que ir para o laboratório e levantar essas curvas. Não dá para confiar puramente em dados simulados. Por mais que eles façam isso aqui, ó, por mais que seja feita uma análise de CFD, não dá para confiar somente na análise de CFD. Tem um monte de detalhezinho do escoamento que só vai ser levantado realmente fazendo experimento, tá? E aí esses dados depois, né, isso aí no futuro, na hora de dimensionar a bomba, eles são confrontados com com o sistema que se deseja bombear. A gente vai ver isso bastante na aula que vem, né? Quem tiver do minicurso aí que quiser amanhã, né? Quiser assistir a aula de amanhã, eu acho que a gente já vai começar a ver a questão do sistema. Ou seja, o que tem de perda de carga, quais são as elevações, tá? Então, a partir de amanhã, eu acho, a gente já vai começar a ver isso. Então, ó, o levantamento é feito em bancada, né? Bom, enfim, vamos lá. Continuando aqui. Então, olha só, isso aqui é um diagramazinho representativo de como é que isso é feito. Você tem uma bomba, você coloca lá, você tem um tanque de teste, né, na fábrica lá, aí você tem um reservatório grande, você coloca a bomba lá e liga ela. Então, o que esquematicamente acontece? Ó, você tem teoricamente, uma tubulação muito maior do que o que a bomba consegue fornecer de altura, né? Então esse cara aqui tem que ser bem maior, né? Senão vai transbordar lá. Então esse é o head do sistema, vamos dizer assim, né? Então é muito maior que o head da bomba. Então tá aqui, ó. Esse foi o head da bomba no ponto 1. O que é o ponto 1? É o que a gente tinha definido como head de shutoff, que é o head quando a vazão é zero. Por que a vazão é zero? Porque essa altura aqui está constante, a vazão não está indo mais para lugar nenhum. Uma vez que esse ponto 1 foi alcançado, a vazão agora é zero, certo? Está paradinha aqui, ó. Ela não consegue, por causa daquela. A gente viu, né, que o head é o U2 VT2 sobre G. Então, essa variação de quantidade de movimento angular aqui na bomba é limitado, e isso limita. Deixa eu dar uma pergunta aqui. Esse teste também é feito com bomba volumétrica? Eu não sei, cara. Isso é uma boa pergunta. Eu acho que não, porque a característica da bomba volumétrica é dela fornecer head enquanto tiver head para ser fornecido. Então a bomba volumétrica ela iria até aqui em cima, porque ela fornece pressão direto, né? A bomba dinâmica ela tem um limite de variação de head, e a bomba volumétrica não, ela vai embora. Enquanto alguma coisa não quebrar aqui, ela iria para cima. Então acho que a volumétrica ela é feita mais em função dos limites de construção dos materiais. Você tem que dimensionar vazão, sabe, o head, e aí você dimensiona, por exemplo, se você tem uma contrapressão, observa que o head aqui pode ser uma válvula pressurizada, né? Você pode ter a bomba bombeando, não precisa ser a altura. Você pode
tentando levar ela para dentro de um tanque aqui com a pressão muito alta. Aqui está a bomba, né? Aqui estaria a bomba. E aí você tá, aqui teria um tanque, ela está ligada aqui a um tanque baixo. Caraca, ficou ruim isso aqui, né? Olha só. Imagina só, para responder sua pergunta. Ó. Aqui você tem um tanque numa pressão, ou aberto para a atmosfera. Vamos fazer um tanque aberto aqui para a atmosfera. Você tem um tanque aqui aberto para a atmosfera, na pressão P1 atmosférica. Aí você tem uma linha, tem uma bomba aqui, e você tem um outro tanque com a pressão P2. E aqui sim você tem uma certa pressão maior que a pressão atmosférica. Então esse head aqui, ó, ele não necessariamente é a altura, tá? Então ele pode ser pressão alta aqui. Então a bomba centrífuga, em algum momento, ela não consegue mais bombear aqui para cima. Uma bomba volumétrica, ela vai bombear até alguma coisa quebrar. Então a bomba volumétrica, você tem que fazer aquela, isso a gente vai ver a aula que vem, ó, o head do sistema, quanto que ele está pedindo, que é o head da sucção, opa, o head da descarga, menos o head da sucção. Aí, isso é o head que a bomba vai pedir. Aí você vai ter que fazer, ó, por exemplo, você tem uma bomba aqui de pistão. Se você fizer uma bomba de pistão com a parede muito fininha, eventualmente, e se o head for muito grande, eventualmente a parede quebra aqui, entendeu o que eu estou falando? Então, aí você tem que fazer uma bomba volumétrica com a parede mais grossa, o pistão maior, e com uma bomba de êmbolo. Então, acho que essa é a diferença, entendeu, Walter? Sacou aqui a diferença do teste? Eu acho que na bomba volumétrica é mais essa questão de resistência do material aqui, ó, do que realmente o que a bomba fornece, tá? Beleza? Então, tranquilo. Vamos lá. Então, a bomba centrífuga tem mais ou menos essa característica aqui, ó. E aí você vai indo, ó. Aí você vai lá numa curva head vazão, passei rápido aqui. Você vai lá numa curva head vazão e marca lá o ponto 1. Esse é o head de Chutoff aqui, ó, tá? É o ponto 1. Aí você vai, abre uma válvula, sei lá, eventualmente você tem uma válvula, permitiu que escoasse, você vai ter aí necessariamente uma vazão V2. Observa que esse tanque tem que ser enorme, ou então isso aqui volta para o tanque, né? Isso aqui cai aqui, ela vai infinitamente fazendo esse movimento. Aí você vai lá, ó, tem a head 2, vazão V2. Opa, head 2, vazão V2, tem outro ponto. Aí abre a válvula. Aí você tem o head 3, vazão V3. Vazão Q3. Tá? E aí marcou e vai assim sucessivamente. Aí você levantou uma curva head vazão para uma determinada bomba. Tá? Tá lá. Uma maneira mais elegante de mostrar isso é isso daqui, ó. Você pega a bomba aqui, ó. Isso aqui é o link desse artigo, mas foi só para mostrar que eu achei nesse artigo o sistema. Você tem uma bomba, você tem um medidor de pressão na entrada e um na saída. Aqui está muito complicado porque ele tem duas bombas ali, ó. A gente vai ver isso mais para frente também, que é porque as bombas podem, por isso que aqui está bomba 2 e bomba 1. As bombas podem operar em série, paralelo, então com essa bancada aqui, ele fazia esses testes de série em paralelo, mas vamos focar a atenção aqui, ó, nessa bomba 2 aqui. Ele tem um medidor de pressão na entrada e na saída. Se a gente aplicar o teorema do transporte de Reynolds aqui, isso a gente vai ver com bastante detalhe na aula que vem, amanhã ou semana que vem, que o teorema do transporte de Reynolds, é a primeira lei da termodinâmica, no caso, né, vai fornecer essa relação aqui, ó. A energia que a bomba fornece é P2 menos P1 sobre ρg, que basicamente aqui é bem familiar para vocês, que é Bernoulli, mas isso não é Bernoulli porque isso é a conservação de energia, né? Você não pode aplicar Bernoulli quando você tem uma bomba, quando você tem um elemento que fornece energia para o fluido. Então esse termo parece Bernoulli, ele só seria se a bomba não tivesse lá, se isso aqui fosse zero. Mas a energia que a bomba fornece é P2 menos P1, V2 ao quadrado menos V1, né, sobre 2G aqui sobre ρg, Z2 sobre Z1. Então, olha só, se a gente considerar que as áreas são iguais, as velocidades são iguais. Então, V2 igual a V1, esse cara vai embora. Com essa altura aqui muito pequenininha, a gente pode desprezar esse cara. Então, o que é o head da bomba? É P2 menos P1. Então, isso é uma maneira também elegante, né, vamos dizer assim, ou mais, vamos dizer assim, técnico, né, do que aquele último gráfico que eu mostrei aqui. Isso daqui foi só
um esqueminha, né? Aqui é mais ou menos o que seria feito mesmo, né? Você tem um medidor de pressão na saída e na entrada, e a pressão absoluta, claro, né? Tem que tomar cuidado com isso. Você pode usar até pressão manométrica, mas tem que tomar cuidado com o sinal. Eu sempre prefiro pressão absoluta. Então faz o P2 menos P1, você tira o head da bomba aqui, certo? E aí para várias vazões. Como é que você pode controlar a vazão? Fechando essa válvula aqui, por exemplo. Então você fecha a válvula, você muda a vazão, e aí você vai medindo aqui o P2 menos P1 e vai fazendo essa mesma coisa aqui, né? Na verdade, você vai variando aqui o head também, porque quando você fecha a válvula aqui, ó, você faz uma contrapressão aqui, o P2 aumenta, tá? É uma outra forma aqui de fazer essa curva, né? Certo? Forma mais técnica, vamos dizer assim. E aí, ó, aqui eu estou mostrando várias curvas head vazão, isso depende do projeto do impelidor, e tem várias formas, né? Tem a forma, essa aqui é a rising. Rising porque à medida que a vazão diminui, o head aumenta, tá? Então aqui é o head de Shutoff, aqui seria a descarga livre, e aqui, ó, por causa daquela série de motivos que eu sempre fui destacando ao longo do curso, a gente não tem, normalmente a curva da bomba acaba aqui, ó, porque não faz sentido, a bomba aqui não trabalharia na condição ideal dela, ela ia estar sujeita a muito retorno de fluido, muita carga axial, então ela não é feita para operar, e nem aqui também, na verdade, né? Normalmente as bombas não mostram essa região aqui justamente por causa disso. Ela mostra fora da faixa de operação, eu vou mostrar um catálogo para vocês na aula que vem, quem quiser continuar do mini curso, pode continuar, não tem problema. Mas a questão, ela mostra fora da faixa de operação, mas não tão longe, tá? Certo? Então, por isso que a bomba, normalmente, se você for olhar as curvas da bomba, ela para por aqui, eventualmente até por aqui também. Então, essa é outra característica da curva head vazão de bombas, né? Altamente instável, isso é muito ruim, porque a bomba naturalmente vai ficar procurando daqui para cá o ponto de funcionamento dela, ela não vai saber onde ela trabalha, isso não é bom, uma curva desse jeito. Tem alguns casos, eu nem cheguei a olhar direito, mas tem alguns casos que isso daqui é, é, é utilizado, né? Mas é para ser utilizado com muita precaução. Quando a bomba, ela pode funcionar no mesmo head para duas vazões diferentes. Isso não é bom. Observa que todas as curvas que a gente viu, sempre existia uma relação única head-vazão aqui, né? Aqui nesse caso, ela pode ter dois heads diferentes para a mesma vazão. Isso não é bom. A curva altamente descendente, né, quando a gente tem uma grande variação de carga de projeto para carga desenvolvida na vazão zero, que é o Shutoff, né, ele está falando que é isso daqui, né, então eventualmente você está aqui na carga de projeto, isso aqui seria a carga de projeto, você está com essa vazão, aí você muda só um pouquinho aqui, ó, e aí a carga varia bastante, por causa desse comportamento muito inclinado dela. É uma outra característica de curva de bomba. A curva plana, que aí ela tem uma variação mais plana, né? Mesma coisa, projeto do impelidor, tá? E aqui, ó, como calcular a eficiência da bomba, né? Então, é uma coisa bem simples, ó. Se a gente sabe que a potência cedida, né, que veio lá do teorema do transporte de Reynolds, é isso daqui, que a gente já viu anteriormente, né? É ρ que é H, se o H for energia por massa, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ou gama que é H, que é o que a gente tem trabalhado, né, sempre aqui, é quando a head é energia em peso, né, em metro. E a potência absorvida pelo eixo do motor é o torque vezes a velocidade angular. Então, toda aquela eficiência global que a gente viu, se a gente medir o torque do motor elétrico e calcular a potência fornecida para a bomba pelo teorema do transporte de Reynolds, a gente chega em todas aquelas eficiências lá que a gente viu do cálculo da potência, né? A questão da recirculação, a questão do atrito no mancal e tudo mais. Então, se a gente diminuir, se a gente for lá e medir, isso daqui é a potência cedida para o fluido, calculado aqui, né? E a gente for lá no motor elétrico e medir isso daqui, ó, quanto que o motor elétrico está requisitando, o torque vezes a velocidade angular, a gente tem a eficiência da bomba. Ou uma coisa também que é feito, normalmente, é a gente calcular esse cara aqui, esse aqui a gente calcula,
a eficiência é dado, e a gente determina quanto que o motor elétrico vai precisar, né, a gente não mede esse cara, a gente determina ele da forma inversa. A eficiência global é dada, normalmente o fabricante dá a eficiência global, a gente calcula, isso é dado pelo fabricante, a gente calcula isso daqui e chega na potência que o motor tem que absorver lá, tá certo? Então são maneiras diferentes de ver as coisas, tá, da potência. Então na literatura, essa potência cedida para o motor, ela também é conhecida como water horsepower, mesmo que não seja água bombeando. Só para vocês, se algum dia na vida vocês chegarem nesse termo aqui, water horsepower, e a potência absorvida também, brake horsepower, também é BHP, isso daqui é muito comum, BHP, muito comum encontrar isso daqui, brake horsepower, que é a potência absorvida pelo motor elétrico. E essa aqui é a potência cedida ao fluido. Então, water horsepower e brake horsepower. Certo? E a curva da potência tem essa forma, normalmente. Potência versus vazão, né? O fabricante levanta essa curva da potência absorvida pelo fluido versus a vazão. E a eficiência também é fornecida pelo fabricante. Então, normalmente, o fabricante fornece isso daqui. Ele vai medindo lá, de alguma forma, a potência absorvida no eixo, determina esse termo aqui, e de alguma forma ele determina a eficiência. Isso daqui, eventualmente, é medido também em laboratório. Tá? E aqui ó, é o que é conhecido como BEP, Best Efficiency Point. Best Efficiency Point. Então, normalmente, a bomba tem o BEP dela, e ela é feita para operar no ponto de melhor eficiência. Tá? Que aí a gente normalmente diz que a bomba, nesse ponto, tem um Q estrela, H estrela, potência absorvida estrela. Asterisco, né, ou asterisco, enfim. Que é quando ela está no ponto de melhor eficiência. E aí, ó, se a gente plotar tudo junto, a gente tem as curvas da bomba contra a vazão. Tá? Isso é o que normalmente o fabricante dá. Isso normalmente é catalogado. Ou assim, ou em forma de tabela. Ele vai dar a eficiência, para você saber onde você está, né? O head e a potência absorvida. E aí, ó, com a potência absorvida e com a eficiência, você tem que a potência cedida ao fluido é a potência absorvida lá pelo fluido, né, que é o ρ, que é H, sobre a eficiência. Tá? Então aqui você consegue dimensionar o motor que você precisa para fazer a bomba funcionar nessas condições. E aí, para finalizar, né, os dois últimos slides aqui para fechar, é que normalmente o que acontece é que os fabricantes colocam vários diâmetros, né, você tem uma mesma bomba, e eles fazem uma curva com vários diâmetros de impelidor diferentes para dar mais robustez para a bomba. Então, para uma mesma bomba, ó, você pode estar nessa curva head vazão aqui, ou você pode ir lá e mudar o impelidor e estar nessa curva head vazão. Claro que em casa a gente dificilmente faz isso, o nosso sistema não muda tanto. Mas numa aplicação industrial, eventualmente o cara quer usar a bomba dele em processos diferentes, ou o processo muda. Então ele vai lá, abre a bomba e troca o impelidor. Então ele tem aqui, por exemplo, ó, 4 diâmetros diferentes que vão permitir 4 condições diferentes de operação. Então, ó, você não precisa ficar, o fabricante não precisa ficar fabricando diversas carcaças e impelidores, tá? Aumenta a capacidade só da bomba, só por mudar o impelidor. Você pode ter padrões de instalação na fábrica, né? Então você tem aquela bomba com aquela configuração, você só muda o impelidor. E permite usar o mesmo equipamento para aplicações diferentes. Então tem uma série de vantagens aí desse tipo de estratégia. E aí, olha só para vocês verem mais ou menos como ler, isso daqui é uma carta real de um fabricante, dessa Taco aí, ó, só para fechar a aula aqui, ó, por exemplo, ó, tem uma bomba, você tem um sistema, né, se você quer uma vazão de aproximadamente 450 galões por minuto, e o seu sistema, com todas as perdas de carga, pressurizações e tudo mais, demanda 68 pés de head. Então,
De head, isso. Então, aqui, ó, essa bomba teria que ter esse diâmetro de impelidor aqui, ó, de 12,75 polegadas ou 241,3 milímetros, tá? E o rendimento global dessa bomba é de 79%. Aqui, ó, essas são as curvas de isorrendimentos aqui, tá vendo? Então, a gente está aqui, ó, aqui é 76, aqui é 78, aqui eventualmente seria 79, alguma coisa, aproximadamente, né? Aproximadamente 79%. E a bomba requer 10 HP, aqui, ó, 10 HP, certo? Essa daqui, é, na verdade, é o potência absoluta, potência absorvida. A potência cedida, né, a potência lá que o motor elétrico precisa, é isso sobre esse rendimento aqui, ó, 0,79. Tá? É absorvida pelo fluido. Então, a cedida ao motor é absorvida pelo fluido sobre o rendimento. Entendeu? E aí, ó, só para a gente confirmar isso, olha aqui, ó, eu fiz essa conta. Massa específica da água vezes a aceleração da gravidade, vazão volumétrica aqui, galão por minuto, eu estou convertendo para metro cúbico por segundo, essa parte toda verde aqui, ó, vezes 20,73, é, é, que é o head aqui, que eu converti para metro, que era de pé, eu converti para metro, 7,3 kW, que está aqui, aproximadamente, né? Ela nunca é precisamente igual, mas essa é a potência que um motor elétrico precisaria, tá? E se ele não coincidir, alguns fabricantes podem cortar o impelidor. Então aqui é 12,75 e aqui 11,25, tá? Então aqui ele pode eventualmente cortar o impelidor para ter um impelidor entre um e outro aqui, né? Tem fabricante que consegue fazer isso aí e dar mais robustez ainda para a bomba, certo? Aqui só para ficar como referência da onde que eu tirei todas essas questões aí que eu mostrei. Então o mini curso terminou, eu vou fazer o levantamento aqui de presença da galera, mandar os certificados para a coordenação, e quem, de novo, né, quem quiser continuar, fica à vontade, não tem problema nenhum, a gente amanhã estamos de volta aí às 8, e um abraço aí, obrigado a todo mundo aí, e tudo de bom aí, para quem quiser continuar até amanhã, para quem não quiser continuar, cuidem-se aí, fiquem tranquilos, o período deve voltar, não sei se vocês viram aí, saiu um calendário, uma proposta de retorno remoto para setembro, mas vamos vendo aí quando é que isso daí vai ser resolvido de forma definitiva, tá bom? Bom dia aí para todo mundo, tudo de bom, um abraço aí, galera, tchau, tchau.